Cleópatra foi uma das figuras mais fascinantes e complexas da história. Ela se tornou a última governante da dinastia Ptolomaica do Egito, uma mulher que não só deixou uma marca histórica significativa, mas também moldou o destino de um império em declínio. Quando Cleópatra subiu ao poder em 51 a.C., após a morte de seu pai, Ptolomeu II, o Egito estava enfrentando um momento de grande fragilidade. As potências externas, como Roma, estavam se expandindo, e o Egito, que já havia sido um grande centro cultural e político, estava cada vez mais ameaçado por essa ascensão romana. Cleópatra não era apenas uma monarca tradicional, ela era uma estrategista astuta. Ao longo de seu reinado, ela fez alianças estratégicas com figuras poderosas, como Júlio César e Marco Antônio, o que ajudou a manter o Egito independente em um mundo dominado pelo Império Romano. Mas enquanto sua figura poderosa e suas relações com grandes homens da história se tornaram parte do imaginário popular, existe uma pergunta que ainda intriga muitas pessoas: Cleópatra realmente era egípcia? Embora Cleópatra tenha sido amplamente associada ao Egito, sua origem real é muito mais complexa do que se imagina. Para entender a verdadeira origem de Cleópatra, precisamos olhar para sua linhagem familiar. A dinastia Ptolomaica, a qual ela pertencia, foi fundada por Ptolomeu I, um general macedônio que serviu sob Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., Ptolomeu se estabeleceu no Egito e se tornou faraó, iniciando uma dinastia que duraria quase 300 anos. Isso significa que, embora Cleópatra tenha governado o Egito, sua linhagem não era egípcia, mas sim grega e macedônia. Durante os séculos de domínio ptolomaico, o Egito se tornou cada vez mais helenizado, ou seja, a cultura grega foi profundamente influente na arte, religião e até na língua falada. Cleópatra nasceu em 69 a.C., filha de Ptolomeu XII e de sua esposa, que também fazia parte dessa linhagem de origem grega. Sua linhagem, portanto, era macedônia, e ela descendia de uma família que não tinha raízes egípcias. Contudo, ao longo de sua vida, Cleópatra se dedicou a construir uma imagem de conexão com o Egito, uma estratégia que seria fundamental para sua sobrevivência política. Cleópatra foi uma exceção dentro de sua própria família. Ao contrário de muitos de seus predecessores, ela aprendeu egípcio, a língua nativa do povo, e se apresentou como uma verdadeira governante egípcia, que entendia e respeitava as tradições e os deuses locais. Isso foi algo inovador e fundamental para sua ascensão ao poder. Ela sabia que, para ser aceita pelo povo egípcio, precisava se identificar com eles de maneira autêntica. E foi exatamente isso que ela fez. Além de aprender egípcio, Cleópatra adotou a postura de uma governante que respeitava as crenças e os costumes do povo egípcio, até mesmo se apresentando como uma reencarnação da deusa Isis, uma das figuras mais importantes da mitologia egípcia. A questão da origem de Cleópatra não é apenas sobre genética, mas também sobre identidade política e cultural. Ela não se via apenas como uma monarca grega, mas como alguém que tinha uma ligação espiritual e política com o Egito. Essa estratégia não foi apenas uma questão de imagem, mas uma forma inteligente de se conectar com o povo e manter o poder, em um momento em que o Egito estava em risco de ser absorvido por Roma. Cleópatra sabia que precisava ser vista como uma legítima herdeira das tradições egípcias para conseguir o apoio das classes populares e das elites locais. Ao longo dos séculos, Cleópatra foi retratada de diversas maneiras, principalmente na cultura popular, onde sua figura foi associada à beleza exótica e à habilidade de seduzir homens poderosos. Filmes como o clássico Cleópatra de 1963, estrelado por Elizabeth Taylor, ajudaram a perpetuar a imagem de Cleópatra como a mulher egípcia com seus trajes dramáticos e maquiagem icônica. Porém, essa imagem que vimos em filmes e livros muitas vezes distorce a complexidade de sua identidade e de sua verdadeira origem. Cleópatra foi, na verdade, uma mulher muito mais astuta do que o cinema frequentemente a apresenta. Ela não se limitou a ser uma amante de imperadores ou uma
Figura romântica. Ela foi uma líder política habilidosa que soube como manipular sua imagem, construir alianças poderosas e jogar com as dinâmicas políticas da época para manter sua posição no poder. Cleópatra sabia da importância da simbologia. Ao se apresentar como uma reencarnação de Ísis, ela conseguiu fortalecer sua imagem e garantir que o povo egípcio a visse como uma legítima governante, capaz de liderar seu país. Ela utilizava a mitologia e a religiosidade do Egito para solidificar seu poder, uma estratégia política altamente eficaz. No final das contas, a verdadeira origem de Cleópatra é uma mistura fascinante de linhagem grega e um profundo vínculo com o Egito, tanto cultural quanto espiritualmente. Ela conseguiu se tornar a última grande faraó do Egito não porque fosse uma egípcia tradicional, mas porque soube se reinventar e conectar-se com a cultura e o povo egípcios de maneira única.